Bom, pessoal, então até os vídeos da aula anterior nós havíamos visto uma técnica de especificação de requisitos. Então, nós já temos condições de sair com um documento de requisitos dos vídeos anteriores, né? Inclusive o exercício que ficou para vocês foi a elaboração de um documento de requisitos que especificasse mais claramente os CRUDs, ou seja, as operações do CRUD de inclusão, exclusão, alteração, consulta, que também especificasse os relatórios, e agora então nós vamos estudar a validação de requisitos, tá? Então é esse o ponto no qual a gente aceita o documento de requisitos, a gente entra novamente na espiral e volta a especificar, analisar os requisitos, a elicitar, analisar e especificar esses requisitos de novo. Então, alguns problemas da especificação de requisitos são que os requisitos são imprecisos, né? Então, a declaração precisa ser precisa. Requisitos ambíguos eles podem ser interpretados de forma diferente por pessoas diferentes, por exemplo, os desenvolvedores e os clientes. Então, um exemplo de requisito impreciso. O software deve ter visualizadores apropriados para leitura de documento. Então, normalmente, o cliente ou o usuário ele pode ter um entendimento a respeito desse termo visualizadores apropriados, né? Ou seja, ele se refere que no sistema dele vai ter todo tipo de documento vai poder ser visualizado a partir desse sistema, ou seja, documentos com extensão PDF, PPT, .doc, docx, todos eles vão poder ser abertos via a aplicação que está sendo desenvolvida. Já o desenvolvedor ele pode ter um entendimento que é algo mais simples, ou seja, um visualizador textual que mostra o conteúdo do documento, e só isso. Então, essa contradição no entendimento, na interpretação de cada um dos stakeholders do projeto é comum. E em função disso, os requisitos devem ser precisos, devem ser exatos. Ou seja, nesse caso, o correto seria que o analista de negócio ou o analista de requisitos especificasse qual visualizador, para qual tipo de extensão seria provido no desenvolvimento do projeto. Nós já vimos essa figurinha aqui, eu acho que em alguns slides anteriores, né? Ou seja, a maneira como você pede nem sempre é precisa, né? Ou seja, a maneira que o cliente especifica o que ele quer nem sempre é preciso. Então, apesar do cara desejar que está sempre nos braços de uma mulher rica, ele não especificou que ele queria necessariamente ser um homem na mão de uma mulher rica. Então, um cachorrinho é algo que está sempre numa mulher, nos braços de uma mulher rica, né? Então a mulher diz que deseja não ter que cozinhar, limpar, passar, ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, e aí a fonte dos desejos transforma ela no marido dela, né? Então, quer dizer, ela não especificou direito, tá? E por aí vai, deseja ter um corpo que todas as mulheres desejam. O corpo que todas as mulheres desejam é esse aqui, né? Mas não na cabeça do carequinha aqui. Bom, mais alguns problemas relacionados a requisito. Os conflitos entre os requisitos são comuns em sistemas complexos, tá? Um exemplo que até foge um pouco do nosso cotidiano. Mas se eu estou desenvolvendo um sistema para uma nave espacial e eu preciso minimizar o peso, para minimizar o peso, a quantidade de chips no sistema deve ser minimizada. E para minimizar o consumo de energia, eu preciso usar chips de baixo consumo. No entanto, o uso de chips de baixo consumo significa que mais chips vão ter que ser usados. Então, um requisito contradiz o outro aqui em cima. Esse requisito é contrário, né, conflita com outro requisito. Então, é importante, nesse caso, lá na fase de análise ainda, chegar numa conclusão de qual requisito é mais crítico, se é o peso ou se é o consumo de energia. E aí, um outro problema da especificação em linguagem natural, que é o que a gente usa na especificação de requisitos, é a falta de clareza. Então, a precisão é difícil de ser encontrada, né, sem tornar o documento difícil para leitura. Muito difícil ser claro sem deixar o documento muito difícil para leitura. Existe a possibilidade de haver confusão de requisitos, ou seja, requisitos funcionais e não funcionais tendem a ser misturados. Isso é comum com a experiência, com o tempo de trabalho, isso tende a ser minimizado. Um outro problema muito comum é a fusão de requisitos, ou seja, vários requisitos diferentes podem ser expressos juntos e isso pode causar problema.
especialmente na estimativa de tamanhos, força, etc. E por fim, eu acho que o pior deles é a ambiguidade, né? Os leitores e escritores do documento de requisitos devem interpretar as mesmas palavras da mesma forma. A linguagem natural ela é ambígua, né? Ela torna o uso muito mais difícil. Então, é importante sempre rever os requisitos que foram especificados a fim de identificar não só esses problemas, mas outros problemas que são inerentes à especificação utilizando linguagem natural. Tá? Por fim, a flexibilidade da linguagem natural, né? A mesma coisa pode ser dita de várias, infinitas formas diferentes na especificação. A falta de modularização, as estruturas da linguagem natural são inadequadas para estruturar requisitos do sistema. O fato de você poder falar a mesma coisa com diversos níveis de abstração, ou seja, diversos níveis de granularidade, o próprio requisito de cliente, ele tem um nível de abstração maior, ele é mais abstrato, ele é menos granular, né? Ele é muito muito pouco detalhado, tá? E por fim, é difícil gerir os requisitos utilizando que foram desenvolvidos usando a linguagem natural. Então eu gostaria que vocês discutissem isso aqui, a necessidade de ter uma anotação mais adequada, de ter um identificador único, o requisito pode ser composto ou não, qual que é a consequência de você ter um requisito composto, se a gente pode reutilizar um requisito em outras propostas, em outros projetos, e como solucionar alguns desses problemas citados anteriormente. Eu acho que é uma reflexão importante para vocês. E por fim, a validação de requisitos tem o objetivo de identificar esses problemas anteriores no documento de requisitos e na proposta técnica de vocês. Essa atividade verifica os requisitos quanto à sua pertinência, consistência, integralidade, e durante esse processo normalmente são descobertos erros na documentação de requisitos e esses erros devem então ser modificados, devem ser corrigidos para evitar problemas futuros, tá? Então fica como exercício para a próxima aula uma revisão cruzada dos requisitos presentes na proposta técnica e no documento de requisitos que foi desenvolvido por vocês, utilizando um modelo de checklist que eu vou disponibilizar na página da disciplina para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar as propostas técnicas do documento de requisitos com outros grupos, tá? E vão revisar segundo os critérios que estão presentes nesse checklist de requisitos. Então, esse checklist ele contém um conjunto de critérios objetivos. Então, esses critérios têm o objetivo de prover uma revisão dos requisitos que possa ser passível de repetição. Então, eu gostaria que vocês me entregassem amanhã, que vocês trouxessem para a sala de aula para revisão, um relatório dos erros encontrados, dos erros encontrados nos requisitos de cliente presentes na proposta técnica do grupo que vocês pegaram, e um relatório dos erros encontrados nos requisitos funcionais de sistema e nos requisitos não funcionais que estão presentes no documento de requisitos. Não é para fazer isso do trabalho de vocês, é para vocês pegarem o documento de requisitos e a proposta técnica de outro grupo, revisar esses requisitos do outro grupo e vocês vão disponibilizar o documento de requisitos e a proposta técnica de vocês para outro grupo. E aí amanhã vocês vão trazer a proposta técnica e o documento de requisitos que vocês utilizaram para revisão. Então, eu, inclusive, sugiro que vocês rabisquem esse documento de requisitos, essa proposta técnica, tá? E indiquem sempre qual critério que vocês identificaram. Eu vou mostrar esses critérios daqui a pouco no outro documento. E a sugestão de correção desses requisitos, ok? Então, esses são os critérios que vocês vão utilizar para revisar o documento de requisitos e a proposta técnica. Então, vocês vão verificar se os requisitos estão ambíguos ou não, se eles estão completos ou não, se existe consistência entre os requisitos ou se, eventualmente, um requisito está contraditório em relação ao outro, se o requisito é passível de ser verificado depois, validado, se ele é passível de ser testado, desculpe, tá? Se lendo esse requisito é possível compreendê-lo, tá? Se esses requisitos foram rastreados um ao outro, tá? Se você referenciou um outro requisito, por exemplo, no caso de você estar especificando a alteração ou a remoção de uma entidade,
se você referenciou aí o requisito de consulta dele, ou seja, para você ter acesso à alteração, à operação de alteração ou de exclusão, é necessário que antes você faça a consulta. Então, você tem que referenciá-lo. Tá? Então, você tem que deixar a rastreabilidade dele. Se esse requisito é necessário, se ele tem um ID único ou se os IDs estão repetindo em mais de um requisito. E, por fim, se o requisito é implementável. Então, a descrição de todos esses critérios está nesse documento. Eu gostaria que vocês identificassem os problemas e sempre colocassem qual critério, qual problema, qual categoria de problema vocês encontraram. Por exemplo, se no requisito X você achou que ele utilizou alguma palavra ambígua, tipo aqueles visualizadores apropriados que eu citei no slide do PowerPoint, então vocês indiquem lá, ó, esse trecho aqui está ambíguo, então eu sugiro que vocês façam a seguinte correção, e aí especifiquem qual é a correção. Se o requisito está incompleto, vocês colocam problema de completude. Faltou, por exemplo, o analista especificar que no caso de um paciente criança, ele deveria acompanhar a taxa de crescimento, peso, ou faltou especificar que ele precisaria de um responsável. Então a ideia é essa, a ideia é que vocês identifiquem qual foi o problema, especifiquem, deem uma sugestão de melhoria, tá? Essas sugestões de melhoria vão ter que estar todas num relatório, como eu coloquei para vocês, mas vocês podem rabiscar a proposta técnica ou o documento de requisitos do grupo que forneceu esse documento para vocês. Então, a aula de hoje termina aqui. Na próxima aula, nós veremos aí como a engenharia de requisitos é tratada em alguns modelos de qualidade de software, como o MPS-BR, por exemplo. Então, fico por aqui, um abraço e até a próxima aula.